pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou voltando aqui então para falar sobre a função do primeiro grau ou a função afim, tá pessoal? Então o que seria? Então vamos acompanhar a nossa definição. Ó, toda função f de reais em reais será uma função afim quando puder ser escrita na forma de f de x igual a de x mais b, com a pertencente ao conjunto real e b também pertencente ao conjunto real. Tá? Pessoal, basicamente, então, a gente chama de função afim toda função de primeiro grau. Tá? Então, ano passado nós já tínhamos falado sobre ela, tá? Mas de uma forma mais simples. Esse ano nós vamos estar vendo um pouquinho mais a fundo, tá, pessoal? Gente, ó, então, quando nós estamos falando sobre função afim, nós estamos falando em uma função que tem essa característica, ó. F de x é igual a de x mais b. Certo, pessoal? Ó, sendo o a o nosso coeficiente de x e sendo b o nosso termo independente, certo? Então aqui, ó, tanto a quanto b vai ser um número real, certo, galera? Beleza? Então, gente, ó, vamos ver algumas situações em que nós podemos identificar o a e o b da nossa função. Ó, olha aqui, por exemplo, na função f de x igual a 2x mais 3. Olha aqui, pessoal, nessa função aqui, ó, quem que vai ser a? O a é sempre o coeficiente de x, ou seja, é sempre quem está com o x, não é isso? Olha aqui, ó, então nesse caso aqui o nosso a ele vai ser o número 2. E o b? O b é sempre o número que está sozinho, ó. Nesse caso aqui, então, ele seria o mais 3. Então, ó, nesse caso aqui, o b ele seria igual ao número 3. Beleza? Gente, ó, e nesse caso aqui, ó, y igual a 5. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nesse caso aqui, vocês podem perceber que nós não temos nenhum número com o x, não é isso? Nós não temos nenhum número com a nossa incógnita. Nesse caso aqui, então, é como se o nosso a fosse 0, certo, pessoal? Então, sempre que nós não tivermos letra, é como se o nosso a fosse 0, beleza? E aí, consequentemente, o b, que é um número sozinho, ele vai ser o número 5, beleza? E agora, pessoal, nesse caso aqui, ó, tem uma função g de x que é igual a x mais 3 sobre 2. Então, aqui, ó, o que nós temos, pessoal? Nesse caso aqui, ó, quem que vai ser a? Quem que é o número que está com a nossa letra? Olha, pessoal, muitas vezes aqui, intuitivamente, a gente pode pensar que o a ele seria 1. Só que nesse caso aqui, pessoal, como nós temos x mais 3 sobre 2, é como se o nosso a ele fosse o 1 dividido por 2. Olha aqui, ó. Porque tudo isso daqui é o coeficiente de x. Ó. Isso daqui tudo é o nosso coeficiente de x. Então aqui, pessoal, é como se o nosso a fosse quanto? É como se o nosso a fosse meio. Nesse caso aqui, é como se o nosso a fosse meio. E a mesma coisa vale para b. Ó. É como se o nosso b fosse 2/3. Ó. Por quê? Porque o 3 também está sendo dividido pelo número 2. Então aqui é como se o nosso b fosse 3/2, né? Beleza? Então tá, pessoal, a partir dos valores de a e b, a gente consegue diferenciar alguns tipos de funções afins, tá? Então, ó, são elas, a função constante. Pessoal, qual que é a principal característica de uma função constante? É quando o a é um valor igual a 0. Ou seja, pessoal, é quando a minha função ela não possui letra, certo? Então, ó, exemplos, pessoal. Exemplo, esse daqui mesmo, ó. Y é igual a 5. Eu vou colocar aqui só como f de x igual a 5, tá? Só a gente sabe. Nós já vimos que y e f de x é a mesma coisa, não é isso? Pessoal, ó, um outro caso aqui, ó. Poderia considerar, por exemplo, a função g de x igual a meio. Olha aqui, ó. Isso daqui também seria uma função constante. Então, pessoal, de um modo simples, sempre que o nosso a for 0, ou seja, sempre que nós não tivermos nenhuma letra na nossa função, ela vai ser considerada uma função constante, tá, pessoal? Beleza? Depois, função polinomial do primeiro grau. Aí, pessoal, nós conseguimos dividir ela em linear ou identidade. Então, ó, pessoal, função polinomial do primeiro grau. Então, pessoal, nós temos aqui várias situações. É qualquer função de primeiro grau. É qualquer função que o expoente do x seja 1. Olha aqui, ó. Como, por exemplo, vamos pegar aqui, f de x é igual a x mais 7. Olha aqui. Poderia pegar uma outra função aqui também. h de x é igual a 5x menos 1. Também seria uma função polinomial do primeiro grau.
Tá, pessoal? Beleza? Ô, gente, ó, então aqui agora o que nós temos? Se o meu A for um valor diferente de zero e o meu B for um valor igual a zero, então agora se eu tiver essa condição aqui, aí nós temos a chamada função linear, tá, pessoal? O que seria isso daqui, ó? Função linear é quando o nosso B ele vai ser o número zero, beleza? Ó, então poderia ser, pessoal, por exemplo, ó, a função f de x igual a 5x. Olha aqui, ó, nós não temos nenhum número sozinho. Ou seja, o nosso b nesse caso aqui ele vale zero. Então isso aqui seria um exemplo de função linear. Ó, um outro caso aqui, por exemplo, a função y igual a 2x. Também seria um caso de função linear. Pessoal, agora dentro dessa função linear, nós temos também a função identidade, que ela vai ser um caso particular desse. Só que aí é quando o nosso A ele for exatamente 1. Então, sempre que o nosso A for 1, aí nós vamos ter uma função identidade, tá, pessoal? Ó, então, sempre que o nosso A for 1 e o nosso B for 0, nós vamos ter uma função identidade. Olha aqui, ó. Se o nosso A for 1, nós vamos ter uma função, então, mais ou menos assim, ó. F de x é igual a x. Isso aqui é uma função identidade, certo? Então, ó, olha aqui, o meu B ele vai ser 0, porque nós não temos nenhum número sozinho, e o meu A ele vai ser 1, né? Porque o x, né, se eu não vejo nenhum número aqui na frente, é como se eu tivesse um 1 na frente do nosso número x. Beleza, pessoal? Gente, então esse aqui é o nosso conceito básico, então nessa aula basicamente nós falamos sobre a função afim, tá? Definimos ela, identificamos os seus coeficientes, tá, pessoal? E vimos que a partir desses coeficientes nós temos alguns tipos de funções, que são ela, a função constante, a função polinomial de primeiro grau, que ela vai se dividir em função linear e função identidade, certo? Então, basicamente, pessoal, nessa aula de hoje era isso. Até as nossas próximas aulas e tchau!